Bem, gente, vejam só, a gente vai começar hoje a conversar sobre usinagem pelo método trocoidal, certo? Eu vou tentar ser o mais breve possível, porque tem muita informação que eu quero passar para vocês, e aí eu vou passar as informações fundamentais para vocês conseguirem executar essa usinagem, certo? Mas lembrando que tem mais detalhes aí para vocês estarem perseguindo, né? Se aprofundando, ok? Então, para quem não conhece o método trocoidal, o chamado método trocoide, né? É um método inovador, ele se baseia pelo princípio do high speed e é uma usinagem com alta velocidade, com valores bem mais elevados do que os valores comuns, né, trabalhados com uma usinagem comumente usada. Existem vários benefícios, um deles é que você pode, por exemplo, fazer uma ranhura bem mais larga com uma ferramenta menor, praticamente com menor tempo, em menor tempo do que seria se fosse usando uma ferramenta com a largura maior, certo? Então, testes mostram que você pode ser mais rápido usando esse método ao invés de outro método comum, já que você vai estar trabalhando com um avanço muito alto, com rotação também mais elevada, certo? A única diferença para os métodos comuns, né, a questão, além da rotação em avanço, é que a largura de corte, né, aquele AE, ele é menor, bem menor, geralmente 10 vezes menor do que o valor que a gente entra em largura com a ferramenta na peça. E a profundidade de corte ela é exorbitantemente maior, certo? A largura menor de corte, mas a profundidade bem maior, certo? Chega a ser mais do que 2 vezes o diâmetro da ferramenta, ok? Bem, uma ferramenta usada muito conhecida é a Charter Free. Ela tem um pequeno chanfro, como vocês podem ver na imagem, ela tem um pequeno chanfro na ponta que a faz minimizar as vibrações que poderiam estar existindo no processo, né? Vocês vão ver aí no vídeo que eu vou estar colocando para vocês que é bastante rápido, perceba que é muito rápido o movimento, né, trocoide, e esse chanfrozinho aí ele diminui a vibração que estaria existindo ali. Lembrando que quanto mais fino eu tenho uma quina, né, de ferramenta, mais frágil iria ser essa aresta, né? Então esse chanfro também ele ajuda a aumentar essa resistência da ferramenta. Ok, pessoal? Então vou agora me direcionar para o Mastercam. Eu peguei uma peça como exemplo. Essa peça eu vou estar disponibilizando o link dela para vocês. Por favor, se tiver indisponível esse link, vocês me deem um retorno aí nos comentários, que eu vejo outra forma de estar compartilhando com vocês. Às vezes eu pego uma pasta, mudo de lugar e me esqueço que eu tinha colocado lá no YouTube o vídeo. Ok, pessoal? Então vamos lá para o Mastercam. Estou aqui essa peça, vamos fazer essa cavidade. E aí nessa operação eu vou estar explicando bem detalhadamente as funções das ferramentas. Primeiramente, vamos mover esse ponto zero aqui para outro local. Lembrando que eu estou trabalhando com o Mastercam 2017, certo? Ainda não sou a versão beta. Bem, vamos lá. Perceba que ele está aqui no fundo da peça. Para eu mover, eu vou clicar aqui nas coordenadas de trabalho e aí já vou clicar aqui novamente para mudar. Eu já fiz isso para vocês, já fiz um vídeo mostrando essa operação, ok? Lembrando que quando eu coloco o cursor aqui, minha tela vai ficar escura. Não sei se vai acontecer no computador de vocês também, eu creio que seja por conta da minha placa de vídeo. Mas aí agora eu vou definir aqui. E agora eu vou subir, né, o eixo Z tantos milímetros. Né? Vou clicar aqui, sempre tem uma régua. Vou simplesmente clicar na face superior. Se eu soubesse o valor também poderia digitar, mas aí eu quero ser mais prático. Já aparece o valor ali 50. Vou criar as coordenadas de trabalho e também da ferramenta. E vou dar um OK. Ainda permanece no meio. Alt 7 para ela ficar em isométrica. Certo? Bem, prosseguindo, né? Vamos aqui em máquina, fresamento, você já conhece, propriedades, stock setup. Vou rastrear, né, as dimensões do sólido. Aqui
é porque ele vê a estrutura 2D. Não vou colocar nenhum sobre metal, vou simplesmente confirmar, vou deixar aqui em sólido e vou confirmar. Ok? Voltando aqui para a vista isométrica Alt 7. Bem, e agora vamos criar a operação. A operação que vamos usar é uma operação 2D, simplesmente plano no eixo x e y. E a única diferença que eu poderia usar aqui, né, o pocket, que é a cavidade. Vou baixar aqui para achar o pocket. Poderia usar o pocket. Acho que eu passei direto. Aqui, poderia usar o pocket, mas eu vou usar o dynamic. Beleza? Então, frasamento dinâmico. É ele que vai dar nosso processo aí trocoidal. E eu tenho essas opções aqui que eu vou falar um por um. Vamos lá. O primeiro é o seguinte. A gente tem aqui um método de seleção da região de usinagem. Então aqui você deve selecionar uma área a ser usinada, ou você pode selecionar até mesmo múltiplas áreas que você deseja usinar, certo? Com as opções de estratégia de usinagem, você vai determinar a sua estratégia de corte. Você vai cortar por fora, você vai cortar dentro da peça, certo? Então vou selecionar aqui como exemplo, vou selecionar, lembrando que é um 3D, então vou vir para cá, vou selecionar por face, não, vou tirar face, vou deixar contorno, um loop, clicar aqui, ó, fez esse loop, eu vou confirmar, e aqui também. Percebam que quando eu colocar aqui em Preview, ele vai estar exibindo que eu vou estar usinando tudo, né? Ok? Então estou fazendo isso simplesmente para vocês verem algumas funções aí. Quando eu deixo marcado o Stay Inside, eu estou dizendo que a minha estratégia, que é uma estratégia que já vem ativada por padrão, ela vai manter a trajetória da ferramenta dentro da região de usinagem selecionada. Então a ferramenta vai estar circulando aqui dentro. Se eu marco esse cara, aqui vai sumir, que é o From Outside, que no caso aí é por fora, a usinagem, no caso dessa estratégia, no caminho da ferramenta ele vai começar a partir de uma região externa, certo? E aí vai trabalhar todo o caminho selecionado. A diferença é que ele não vai estar trabalhando aqui dentro, e sim por fora até chegar nessa região aqui. Então, um exemplo é um faceamento. Se assemelha a isso, certo? No caso da gente vai ser stay. E no caso inside, né? Ficar dentro. É isso que ele está dizendo aqui. Bem, essa outra região, ela diz o seguinte, né? Quais são os elementos que tem aqui? São opções para regiões abertas. Como eu não estou, né, usinando, não vou usinar uma região aberta, aqui eu não preciso me preocupar em como a ferramenta vai estar ingressando, né, como vai estar ingressando dentro da peça. Mas para não ficar solto, eu vou informar aqui para vocês. O nome seria para ignorar o sobremetal e não estender o contorno da peça aberta. Né? Então, se tivesse uma cavidade aqui aberta, ele não iria estender para remover uma parte do material que não foi selecionado. Tangente, ele iria tangenciar o caminho aberto, iria fazer a usinagem tangenciando. E o shortest distance seria uma distância mais curta. Essa tradução, né? Ele vai fazer o seguinte, ele pode estender o caminho aberto. Então, se eu tenho uma cavidade aberta até aqui, vamos supor que fosse até aqui, tivesse a parede, eu poderia estender ela para uma outra região, ou uma região mais curta, mais perto do material. Beleza? Nesse caso, a gente não vai se preocupar com essa seleção, certo? Prosseguindo nessa outra etapa aqui. Aqui é onde fica interessante. Vamos lá. Aqui eu vou especificar a minha área de usinagem. Então, eu tenho as regiões evitadas. E aí, nessas regiões evitadas, quem deve fazer, né? O que é que significa isso aqui? Nesse caso, você vai selecionar uma área a ser evitada durante a usinagem. Então, múltiplas áreas também podem ser selecionadas. Vamos supor aqui que eu clique nessa região aqui. Estou selecionando por face, ok? Então aqui eu estou dizendo que eu vou evitar essa região. Quando eu confirmar, está aqui o preview, olha só, a minha usinagem agora está acontecendo somente nessa região. Então, como eu tenho aqui várias superfícies e arestas,
quando eu selecionei toda a região que ia ser mecanizada, né, que ia ser usinada, esse camarada, estou dizendo o seguinte, eu vou evitar isso aqui. Então eu iria fazer uma usinagem interna, né? Interna, digamos assim, que ia ser começando de dentro, não começando por fora. E ia ser somente nessa região. Ok? Bem, prosseguindo aqui no outro. Aqui seriam regiões livres. Então aqui eu estaria escolhendo uma área onde não há nenhum material, que aí você pode selecionar um segmento de reta, uma região de usinagem fechada, por exemplo, para permitir que uma ferramenta se aproxime de um lado de fora para dentro sem ter nenhum, sabendo que não vai ter nenhum tipo de empecilho, né? Então vou cancelar isso aqui. Como exemplo, vou fazer isso aqui para vocês. Vou marcar aqui. Ele deu um erro ali, mas aí a máquina entendeu. Então veja só. O que é que eu fiz? Eu disse que essas regiões aqui, né? Essa região aqui, desculpa, ela é vazia, ela é livre. Então a ferramenta tanto pode vir cortando daqui para cá, como pode daqui para cá. Aqui ela sabe que não vai ter material nenhum, certo? Isso é muito usado quando você tem uma peça que tem vários ressaltos, né? Tem ilhas de usinagem. Cancelei também, só como exemplo. Outro exemplo aqui, usando a região de contenção. Esse camarada é o seguinte: você vai selecionar uma área em que a ferramenta não pode passar, né? Por fora, digamos assim, estaria contida, né? É um container. Então, no caso da gente, se eu vim aqui selecionar essa região, é o mesmo caso, né, que eu tinha feito antes, quando eu marquei esse cara, porém eu marquei essa outra área aqui, né? Beleza? Então marquei essa região aqui, dizendo eu vou usinar o que está aqui dentro. Simplesmente o que está aqui. Ok? E o último, que seria a entrada, um caminho de entrada. Você pode criar uma linha qualquer para dizer para onde a ferramenta vai entrar, ou aqui no meio, ou outro lugar. Ou senão, no próprio parâmetro, você vai definir isso daí. Certo? Vou deixar a seleção desse jeito e aí vou confirmar para a gente prosseguir no estudo. Pronto. Aqui o tipo de usinagem que vamos fazer vai ser usinagem dinâmica, fazimento dinâmico, ferramenta. Vou criar aqui uma ferramenta. Eu não tenho a chapa free, porque tipo assim, se eu viesse aqui, ó, biblioteca, e aqui na biblioteca eu poderia achar o catálogo da chapa free, da isca, desculpa, mas eu não tenho porque eu creio que a Mastercam ainda não disponibilizou, certo? Por ser uma versão beta, esse Mastercam 2017. Mas em breve vai ter. Então criar aqui nova ferramenta. Vou criar uma fresa de topo mesmo. Dimensão vou deixar aqui com um diâmetro de 12. Digito errado aqui de 12. E aí confirmar. Finalizar. Vai aparecer aqui. Os parâmetros, né, seriam bem mais altos, bem mais elevados. Vou colocar aqui um exemplo aqui. Ponto 2 de avanço por dente, né? 350. De velocidade de corte, já dá uma rotação bem alta, né? E aí vou prosseguir. Vou pular aqui algumas etapas. Suporte eu não vou falar. Vou deixar do jeito que está. Esse estoque aqui é o seguinte, que é o sobre metal, né? Essa opção Rest Material, que seria material restante, é uma opção que você vai habilitar, que ela vai controlar o restante do... Você habilitando, né? Você vai poder controlar o restante do que tem aqui na página. E ela vai dizer para o Mastercam para calcular alguns passes de usinagem que vai considerar apenas o material que tem restante na peça, né? E aí você elimina possíveis tempos de usinagem em vazio. Isso é muito usado em usinagem 3D. Muito utilizado mesmo. Eu vou desmarcar que eu não vou trabalhar com resto de material. Aqui vem o parâmetro de corte. E aí não tem muita coisa para a gente falar. Essa aula vai ser um pouco extensa, mas aí eu estou me preocupando em explicar bem para vocês cada item, certo?
Método de corte vocês já conhecem, tipo também de compensação vocês já conhecem, tipo onde é que está o centro, né? Seu ponto zero da ferramenta, aqui o tipo convencional, o zigue-zague, você pode escolher. Só um detalhe aqui, se você habilitar o zigue-zague, você tem uma possibilidade de colocar um avanço, uma taxa de avanço, né, diferente aqui, certo? Para quando ele estiver fazendo um movimento contrário. Vou deixar aqui no clean. E aí vamos item por item aqui. Isso aqui que é novidade para a gente. Aqui é novidade para a gente a partir daqui, né? Bem, aproximação, distância de aproximação, vai adicionar uma distância em absoluto para a aproximação da ferramenta. Vou deixar aqui 2. Aqui a partir de onde? Vou deixar lá, parte inferior esquerda, né? O primeiro passo, que seria que o primeiro passo é compensado. Esse primeiro passo, como a usinagem é uma usinagem trocoidal, como vocês viram aí no vídeo, quando ela faz aquela cavidade, ela trabalha com, faz primeiro uma cavidade, depois vai começar a fazer os cortes, os movimentos de corte. O primeiro movimento, você pode colocar aqui um valor mínimo para essa primeira remoção de material, né? Que eu digo valor lateral. Então vou colocar aqui 1 milímetro. Beleza? Aqui seria o avanço, a taxa de avanço que você quer para esse primeiro passo. Vou deixar aqui com 50% do que eu programei. Lembrando, aqui só vai ficar ativo se lá tiver zigue-zague. Step over seria o nosso passo lateral, a distância que vai ter lá entre os passos. Aqui tem um padrãozinho que a gente usa quando trabalha com movimento trocoidal, que eu costumo trabalhar com percentual relacionado com o diâmetro da ferramenta, né? Então, tipo assim, tem uma ferramenta lá de 12, ou qualquer que seja, né? Você pode trabalhar de uma maneira mais conservadora, com 7% de largura. Percebam que é muito pouca a taxa de material a ser removido lateralmente. Mas, se você quiser ser mais ousado, pode trabalhar aí com 12%. Certo? E aí dá aproximadamente 1,5 mm mais ou menos de material que está sendo removido. Ok? Aqui eu tenho, isso aqui é o material removido entre os passos, né? Aqui debaixo seria no momento que tiver em raios, né? Quanto é que seria o mínimo do raio? Costumo deixar 10%. Ok? São valores aí que eu uso e estou trazendo para vocês. Gap size. Gap size é o seguinte: se a distância, vou colocar aqui, entre um passe e outro, certo? Entre um passe e o próximo passe, não digo nem entre um passe e outro, mas um passe e um outro, e depois a ferramenta vai ter que se deslocar para outra quina para remover material, que a usinagem dinâmica ela é desse jeito, ela saindo de um canto para outro. Então, se essa distância entre essas extremidades, né, de passagem, de um início de um passo para o próximo, for menor do que a distância que eu vou estar digitando aqui, se esse valor, né, for menor do que essa distância que eu digitar aqui, o Mastercard não vai retrair o movimento da ferramenta como definido na página de parâmetros de conexão, né, como a gente pode definir aqui na parte de parâmetro de conexão, na parte de retração. Então o que acontece? Você programou para que, se os valores, né, de um lugar de usinagem para outro lugar de usinagem forem até 50 milímetros, a ferramenta não vai se deslocar em G0. Ela não vai subir para lá e descer, não. Ela vai sobre a superfície da peça. Certo? O pessoal costuma deixar aqui valores altos para a ferramenta não ter que ficar subindo e descendo. Certo? Dependendo do tamanho da peça, logicamente, né? Aí vai a critério de vocês. Vou deixar aqui. Nesse meu caso não ia acontecer isso mesmo. Vou deixar aqui com o diâmetro da peça. Aqui são informações que complementam esse camarada aqui, que é o seguinte: esse movimento, já que ela não vai precisar subir, ter retração, né, para ir para outro ponto, ela vai percorrer, andar sobre a peça. Como é que ele vai se dar? Eu vou dizer que ele vai se dar o seguinte: ele vai ter uma elevação, uma retração mínima, né? Botei aqui, ó, já está por padrão, né? De 25 centésimos. E o avanço, né? Esse movimento de avanço aqui, ó, em vermelho, vai se dar com uma taxa de avanço bem elevada também, ó, 2.500, já que não vai estar removendo material
sabe-se aqui que vai estar com a distância também considerável, né? 25 centésimos para um mecânico é uma estrada. Na última opção, o que é que a gente tem aqui? A gente tem a parte de movimentação relacionada à retração. Vejam só, eu vou completar aqui para a gente continuar esse conteúdo. Eu vou vir aqui na parte de link de parâmetro absoluto, vou dizer que a profundidade vai ser até aqui. Vou confirmar, deixar ele usinar. Pronto, gerou aqui a usinagem, né? Vejam que eu tenho somente duas linhas amarelas, que seriam a entrada e aqui a saída. Se eu voltar aqui em parâmetro de corte, aqui eu estou dizendo que eu não quero retrair. Nunca vai retrair. Até, independente do que eu coloquei aqui, já estava nunca retrair. Então perceba que eu coloquei informações, mas não estou nem usando elas. Se eu quisesse usar essas informações, eu teria que escolher um tipo de condição. É isso mesmo, é feito raciocínio lógico matemático. Então, tipo assim, ó, quando tiver uma região vazia, né? Então eu vou estar retraindo, dependendo da região vazia, certo? Nesse meu caso, eu creio que não vai dar nenhuma linha amarela a mais. Vou regenerar aqui, certo? Porém, posso colocar assim, ó, dependendo da região vazia ou se exceder a distância. Vou colocar aqui uma distância pequena, aqui a distância de 1.1. 1.1. Vamos ver o que é que vai me dar. Então, se exceder, se tiver vazio, se exceder a distância. Vou confirmar. Vou regenerar. Ó, com cada passe, né? É 1.4, ele está retraindo várias vezes. Ou pode ser outra condição, tem que estar vazio e também tem que estar excedendo a distância. Nesse meu caso, só uma condição vai favorecer, eu creio que isso vai ficar linhas azuis, vai sumir lá as linhas de retração, certo? Ou ainda tem outra opção, você pode dizer quando exceder a distância. Nesse meu caso iria acontecer isso aí porque minha distância foi muito pequena, foi inferior aos valores entre cada passe. Vou colocar aqui 100, ou melhor, né? Vou dizer aqui, ó, nunca, não vai retrair nunca. Aqui é sobre metal, nas paredes, vou deixar 0. E aqui no fundo, também vou deixar 0, certo? Prosseguindo aqui com vocês, em profundidade de corte, eu não vou trabalhar com profundidade de corte, diâmetro da ferramenta é 12, a profundidade é 15, para uma usinagem dinâmica tá ok, não vai precisar inserir profundidade de corte. E entrada, movimento de entrada, aqui é interessante a gente ver um pouco disso aqui. Aqui o método de entrada apenas em hélice, pode ser em hélice e aí vai fazer o contorno. Ele entra em hélice e faz o contorno do perfil. Eu gosto muito desse aqui, ó, que ele entra por meio de movimento trocoidal. Vou confirmar para vocês verem como é que fica. Deixa eu regenerar. Ó, essas linhas aqui, ó, ele entra e aqui vai fazendo movimento trocoidal para depois começar a fazer um contorno maior. Certo? Eu vou simular já para a gente ver. Pelo perfil, dependendo do perfil, confirmar, regenerar. Eu gosto sempre de mostrar a vocês para vocês terem ideia de como vocês vão. O meu perfil aqui é retangular, ele faz um movimento de entrada retangular. De uma forma média, ou você pode customizar também, dependendo do tipo de caminho que você selecionou aqui, certo? De repente eu faço um desenho, ou faço linhas aqui diferentes, de movimento de entrada, para o movimento de entrada. Eu faço linhas específicas para o movimento de entrada. Aí você pode selecionar aqui, certo? Eu vou deixar com o trocoidal. Beleza? Nesses outros caminhos aqui eu não vou mexer. Não vai passando a peça. Parâmetros de conexão. Simplesmente podem deixar nesses valores aqui. Ó. E aqui, no caso, eu cliquei lá e registrou o valor de 15. Beleza? Confirmar. Regenerar. E aí, vou simular aqui no 2D mesmo. Deixa eu diminuir o avanço, que o avanço é alto. Então ele faz um movimento de entrada em hélice. Quando ele chegar lá nos 15 milímetros, quando a ferramenta chegar, ela vai começar o movimento trocoidal. Ó.
e depois vai retomar o trabalho nas laterais, e aí depois é só prosseguir, pegar um canto, pegar outro canto, e aí termina. Certo? Que ela retira um restinho usinagem que tem aqui, 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 e conclui. Ok? Se é uma prática muito usada, você economiza realmente muito tempo. Para vocês terem ideia, eu vou colocar aí na tela de vocês. Então veja esse comparativo, onde eu tenho um fresamento dinâmico fresa de 12, com velocidade de corte 350, comparando com um fresamento comum que é 105 metros por minuto. O avanço por dentro de 0.2, o avanço por dentro de um fresamento comum 0.045 ou 0.05 também dá para trabalhar legal. Velocidade de avanço da mesa de 7.400 mm por minuto, quanto um fresamento comum de 500 mm por minuto. Passo lateral 1.5, passo lateral bem maior, né? Tá? Porém, você vai ver que a profundidade vai ter que ser menor. Profundidade, 2 passos de 7,5, profundidade aqui 15 mm total. Profundidade mínima de 1.2, essa profundidade mínima seria exatamente para ela fazer a entrada da hélice. Aqui a profundidade mínima de 3. Tempo, 49 segundos. Tempo, 2 minutos e 26 segundos. Então perceba que a gente tem aqui um ganho de tempo muito grande, né? Daria para fazer mais peças aí, com certeza, dentro desse tempo aqui, beleza? Então foi isso, galera. Eu vou depois fazer outro vídeo de trocoidal, porém para fazer canal, certo? Infelizmente eu não estou com tanto tempo assim, mas aí dediquei esse tempo para fazer essa pecinha. Ok, pessoal? Então até a próxima.